Meus irmãos, vamos entrar na palavra? Queria que você abrisse a sua Bíblia em segunda carta de Reis, segundo livro de Reis, né? Capítulo 6. O versículo que eu vou ler é a partir do 5. Eu vou explicar um pedaço e vou ler o restante. Segundo Reis 6, versículo 5. Amém? Acharam aí na Bíblia de vocês? Certinho? Então coloca a tua mão assim sobre a Bíblia e diga: Jesus, toca no meu coração e abre o meu entendimento para que eu possa entender e ser abençoado em nome de Jesus. Barato, né, irmão? Não tá de espirrar, né? Tem umas horas que aparecem as coisas assim que não está preparado, né? Outro dia eu estava onde? Eu fui comer num lugar. Na hora que eu catei o prato, que eu cheguei perto do negócio, deu aquela vontade de espirrar. Você imagina ter que sair correndo de lá com o prato, o pessoal até estranha, né? Vai ficar chato, já pensou você espirra em cima de um buffet dos outros? Você acaba com o jantar naquela hora, né? O almoço, né? Assim, tem que tomar cuidado, né? Aí tem uma hora que a gente vem assim, dá do nada, né? Mas voltando aqui para a palavra então. Nessa passagem, irmãos, um dos moços ali, dos discípulos de Eliseu, eles chegam para Eliseu e falam para o profeta: profeta, o lugar que a gente está habitando, morando, é um lugar pequeno. E nós precisamos de um lugar maior. E aí ele dá uma ideia, ele fala assim: nós poderíamos descer até o Jordão, cortamos ali madeira e podemos fazer um lugar maior. Isso é interessante quando as pessoas elas começam a projetar para a vida delas coisas maiores. A Bíblia deixa claro que Deus nos fez transcendentes, né? Por que transcendentes? Se você catar qualquer tipo de criação, por exemplo, um cachorro, alguma coisa, ele vai passar a vida toda fazendo a mesma rotina, não é assim? Você nunca vai ver um cachorro querendo uma ração melhor, uma casinha para ele maior, ou alguma coisa que venha evoluir. Você não vai ver isso em criação nenhuma. Já no ser humano, ele mesmo já cria uma insatisfação muitas vezes com aquilo que ele tem. Você tem uma casa hoje, você quer melhorar a sua casa, você quer reformar a tua casa. Você reformou, você quer colocar os móveis mais bonitos. É desse jeito, não é? A pessoa vai desejando, não é? A pessoa fez um curso, ela já começa a pensar no trabalho que vai vir pós aquele curso, como consequência daquilo que ela está estudando. E aí ela entra naquela empresa, ela já está pensando num cargo maior, não é desse jeito? E vai indo, né? Galgando coisas maiores. Quando ela já tem um cargo melhor, ela já começa a pensar: bom, eu quero um dia ter a minha própria empresa. E ela vai pensando em coisas maiores, melhores. E isso vem de Deus. A Bíblia diz que Deus mesmo coloca dentro de nós tanto o querer como o efetuar. Então tudo isso já vem de Deus dentro de você. Ele te fez transcendente. E por mais que você chegue a uma fase da tua vida, ainda assim isso vai continuar ampliando aquilo que você quer. E era o que eles queriam crescer. Me deixa um pouco triste quando eu vejo as pessoas criticarem quando você busca prosperidade. Fala que é errado você pedir. Você vai pedir para quem prosperidade? Para o diabo? Não, você tem que pedir para Deus. Quem que é o dono do ouro e o dono da prata? É Deus. Será que um Deus tão grande, poderoso, dono do ouro, dono da prata, você não pode pedir para ele ouro e prata? Pode ou não pode? Quando ele diz que ele é o dono, ele fala: se você quiser comer o melhor dessa terra, você só precisa ouvi-lo. Se quiserem me ouvir, comereis o melhor desta. Mas as pessoas vão transformar sempre essas coisas de uma forma que vai fazer você se sentir culpado, triste, porque você deseja ou queira alguma coisa. E aí eles vão usar o argumento, vão dizer para você que o Paulo, quando ele escreveu tudo é possível aquele que crê, eles vão dizer para você que Paulo estava preso, não é? Já no finzinho da vida dele, e ele estava dizendo que ele podia passar por qualquer situação estando com Deus. E é verdade. Mas aquilo que o Paulo passou não anula aquilo que o Paulo disse. Amém, igreja? Aquilo que Deus falou para você tem que se cumprir na tua vida.
A tua vida não vai ser igual a de Paulo, não vai ser igual a de Pedro. Pode ser melhor, pode ser até pior. Mas cada um tem uma vida e você precisa entender isso. E aí o profeta concordou com eles, daquilo que eles estavam querendo melhorar. E quando o profeta concorda com eles, eles falam para o profeta: vamos conosco, o senhor poderia ir? E o profeta fala: eu irei. E aí eles começam a cortar ali a madeira para construir um lugar melhor, maior. E quando ele começa a derrubar a madeira, diz assim, ó, e sucedeu que derribando um deles, uma viga, o ferro caiu aonde? Na água. E clamou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Quando esse moço, ele dá um passo em direção àquilo que eles almejavam, a Bíblia diz que o ferro do machado se solta. E o ferro do machado caindo no rio ou no mar, onde cair, ele não vai flutuar. Ferro, se não for uma chapa muito grande, não teria como ele flutuar. Eu não sei nem se, não entendo muito disso, não sei se um outro tipo de ferragem poderia, não é, ficar ali submerso na superfície, né? Não acredito, mas o ferro do machado, por ser fino e pequeno, afinado, ele ia descer, não teria como ele flutuar. E nessa hora, ele começa então a entrar em desespero, porque ele havia perdido, tinha deixado cair a uma ferramenta importante. Na vida, cada coisa que você quer conquistar, você pode não entender, mas você vai precisar de algumas coisas. Você precisa de fé para conseguir alcançar o que você necessita. Tem gente, se ela não tiver fé, ela nunca vai levar um filho à salvação. Se você não tiver fé, você vai desanimar muito rápido só de ver as atitudes que ele vai ter. Porque você vai pedir: Deus, salva meu filho. No outro dia você vê ele ali, cheirando algum tipo de pó entorpecente. Você vai pedir: Deus, salva o marido. E ele aparece no outro dia cambaleando, sem saber direito qual é a casa que ele mora. A pessoa não consegue. Ela vai entrar ali no desespero, ela vai perder a fé dela, amém? Que já não tem, porque se tiver firmado realmente ficaria. Mas a pessoa que ela perdeu a fé, coitada dela, como é que ela vai chegar onde ela precisa? Eu falava outro dia com um moço aqui da igreja, e ele falou: pastor, eu tenho quase 50 anos de idade, e ele falou assim: pastor, antigamente eu tinha uma disposição, chegava em casa com ânimo. E ele falou: ultimamente eu tenho chegado em casa, aí eu me encosto ali no sofá e fico ali, eu não quero sair dali. Aí ele até perguntou: será que é uma depressão? Será que é alguma coisa assim? O que está acontecendo? Às vezes não é depressão, mas às vezes a pessoa perdeu aquela alegria que ela tinha. Então ela estava a pessoa animada, uma pessoa para frente, de repente ela perde isso. E às vezes ela perde lutando por alguma coisa que ela quer, lutando por alguma coisa que ela deseja. Já vi crente que era animado, que era aquele crente ali, cheio de vida, alegre. De repente vai se tornando um crente apagado, um crente sem brilho. Ele entra na presença de Deus, às vezes o culto está acontecendo, ele está lá assim, olhando para o lado, muitas vezes contando as lâmpadas da igreja, né, observando coisas que não tem nada a ver com aquilo ali. O que aconteceu com ele? Ele perdeu aquele foco que ele tinha. Ele perdeu aquele ânimo que havia dentro dele. Tem gente que perde o encanto. Tem gente que começa bem ali num relacionamento e de repente vai embora isso. Quando você olha para ela de novo, ela não está mais ligando com aquilo ali. Parece que perdeu. Se foi. Aí você não vê mais o esforço do outro lado da pessoa, você não vê mais o desejo dela de poder vencer. E de repente você olha, está só você trabalhando, só você lutando, só você batalhando. Porque alguma coisa que ela carrega se perdeu. E pior que tudo isso, um dia você vai ter que dar conta para Deus. Porque Deus, ele dá a medida que você precisa para chegar onde você quer. Pastor, eu quero salvar minha família. Então você precisa de usar as ferramentas que Deus te deu. Mas se você deixar isso cair, se perder, você não vai chegar lá. Você vai ficar pelo caminho. E tem muita gente ficando pelo caminho, muita gente deixando de buscar, de orar pela família. Isso quando a pessoa não acaba perdendo também a salvação dela, e quando ela vê, ela está lá no mundão também, fazendo o que todo mundo no mundo está fazendo.
Mas o que houve dentro dela? Perdeu. Aquilo que tinha dentro dela acabou caindo. Por uma decepção, por uma tristeza, por causa de um esforço excessivo que ela não conseguiu ser correspondida ou na fé ou por pessoas que foram beneficiadas por aquilo, mas elas acabam deixando se perder. Mas pastor, e quando perde alguma coisa, o que eu tenho que fazer? Mateus capítulo 18, versículo de número 11. Mateus 18, versículo 11. Depois eu vou voltar aqui, deixa um marcadorzinho, tá bom, igreja? Mateus 18, 11. Porque o Filho do Homem, já acharam todos? Amém? Então vamos ler juntos. Porque o Filho do Homem veio fazer o que, igreja? Salvar o que se tinha perdido. Adão e Eva perderam a comunhão com Deus, não foi? Adão e Eva perderam lá no jardim do Éden a presença de Deus. Lá no jardim do Éden eles perderam a autoridade que havia sobre o homem. E Jesus veio fazer o quê? Veio recuperar isso daí. Jesus devolveu para nós a comunhão, o véu foi rasgado. Hoje você tem acesso à presença de Deus. Você não precisa de chegar ali com derramamento de sangue hoje, oferecer um sacrifício por você, pelo sacerdote, para que você faça um pedido, você fale com Deus. Hoje você tem acesso. Você vem à igreja, você ergue a sua voz, você fala com Deus. Jesus recuperou isso, tinha sido perdido. Lá no início, o homem, no final da tarde, ele via o Senhor passar pelo jardim. Diz a Bíblia que Deus passava por lá e perguntava para o homem como é que ele estava, né? Tinha um momento de comunhão com o homem, foi perdido. Jesus devolveu. Amém? Hoje, quando você está na presença de Deus, você tem o Evangelho, a palavra, que ela traz essa mesma comunhão para você. E as pessoas, às vezes, elas não entendem. Jesus, ele eu vou dizer até assim, Jesus, ele é especialista. Amém? A especialidade de Jesus é exatamente salvar o que se tinha perdido. E aí eu pergunto, o que se perdeu na tua vida? Tem gente que se perdeu o amor do casamento, perdeu o respeito. Tem gente que não tem mais respeito. Um fala, outro grita. Um fala uma coisa, fala mais alto ainda. Um xinga, outro xinga de novo. Não é? Respeito acabou. E quando não tem respeito, como é que conversa? Como é que duas pessoas vão conversar se não tem respeito? Pastor, mas se não tem o respeito ali, vai fazer o quê? Então você precisa de Jesus. Jesus não tocar ali, não tem o que fazer. Então eu preciso levar Jesus. Amém? Ele é especialista em trazer de volta. Tem gente que fala, pastor, tudo que eu tinha se perdeu. Eu falava essa semana, uma senhora, ela deu um testemunho. Ela já tem uma idade bem avançada, só que ela não se dava bem com o esposo dela. Ele era meio doentinho, ela já mais uma pessoa mais vigorosa, apesar de eles terem ali quase a mesma idade. Quando eu falo mesma idade, madurinho, é 80 para cima os dois, tá bom? Ninguém tem menos de 80 lá não, no casal. Só que ela não suportava ele. Ela dizia que queria se livrar dele, queria se livrar, não aguentava mais aquilo, que ela não suportava ele falar, não suportava ele chamar a voz dela, ele chamava a voz dela, ela não aguentava nem ouvir. Daí ela falou, falei, a senhora tem que ir para a igreja. Ela falou, pastor, eu tenho mais de 50 anos de igreja. Aí você vai falar o que para ela? Eu não tenho 50 anos de vida, ela já tem 50 anos de igreja. Não é? Acabou comigo na hora. Aí eu falei para ela, não, irmã, a senhora tem que buscar Jesus, a senhora tem que começar a orar. Aí outro dia ela falou, pastor, agora eu sou uma mulher de Deus, agora eu sou uma pessoa transformada. Aí outro dia ela colocou uma foto dela, ela lá do esposo, os dois tudo felizes. Eu fiquei feliz, você viu? Jesus restaurou. Apesar de ir na igreja, faltava talvez ela ir até Jesus realmente. Quando você vai até Jesus, dá certo. Aí ontem eu perguntei para ela, está tudo bem? Ela falou, pastor, hoje a gente se dá bem. Hoje a gente conversa, somos amigos hoje. Mas como é que muda isso? Pastor, mas era um casal que estava começando, não, 52 anos de casado também. Você vê como é que é? Jesus restaurou. Jesus, ele é especialista em recuperar, salvar o que se perdeu. Talvez você perdeu algo na tua vida também. O caminho é o mesmo. Eu preciso
que Jesus ele faça isso. Agora, como que eu vou trazer Jesus para a minha vida? Como que eu vou fazer com que Jesus transforme a minha vida? Isaías 26, vamos lá? Versículo 9. Quando você vai a Isaías 26, 9, vou só trazer a lembrança. Uma mulher, diz a Bíblia numa parábola, ela perde as dracmas dela. Quando ela perde as dracmas dela, a Bíblia diz que ela faz 3 coisas importantes. Ela acende a luz, varre a casa e ela busca com diligência até achar. E ela encontra. Aí a Bíblia diz que ela consegue encontrar a dracma perdida. E a dracma, muitas vezes naquele tempo, era um presente de noivado, por exemplo. O noivo ia se casar, ele dava ali, às vezes até o dote dela, porque aquelas moedas tinham um valor muito grande. E aí se perdia uma, tinha 2 significados. Ou a pessoa tivesse cometido alguma coisa muito grave, então era tirado um pouco daquele dote dela, então ela ficava com menos, então era vergonhoso. Amém? Parece que a pessoa tem alguma coisa que faz ela perder o valor. Ou então, poderia ser até um desleixo da parte dela. Então, quando ela perde aquela dracma, o que ela faz? Ela começa a buscar e ela acende a luz. A Bíblia diz que a luz, a palavra, ela é luz. Aí ela vai e varre a casa. Jesus, ele liberta também. Amém? A Bíblia diz que Jesus, ele é como um fogo consumidor. Então, tudo que impede, que atrapalha, que encobre, Jesus arranca tudo isso. Amém? Ele é como esse fogo. Então, ela começa a varrer a casa. E, por último, ela busca com diligência até achar. Olha o que o profeta fala aqui, ó. Com a minha alma te desejei quando? De noite. Então ele fala que o desejo de buscar a Deus veio à noite sobre ele. E olha o que ele fala: com o meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te. Porque havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Ou seja, ele fala que ele buscaria Deus toda a madrugada com o espírito dele, ou seja, ele iria empenhar com toda a força que ele tinha para poder encontrar o Senhor que ele tinha desejado com a alma dele. As pessoas, quando elas querem alguma coisa, quando elas querem de verdade, elas vão atrás, elas buscam. É verdade ou não é? Você pega uma pessoa que ela quer conseguir trabalho, ela vai buscar e ela vai conseguir. Se ela não desistir, ela vai chegar ao objetivo dela. Então, a insistência, o zelo por buscar, a diligência no buscar, vai fazer você encontrar aquilo que você perdeu um dia. Eu não sei o que perdeu. Pastor, não consigo mais orar. Você tem que começar a levantar e orar. Começa orando. Ah, mas não bate à vontade. Ué, é assim mesmo, começo. Vai orando, vai orando, vai orando. Quando você menos imaginar, a presença de Deus está ali tomando você de novo. Pastor, não consigo mais congregar como era antes. Você tem que insistir. É o insistir, ele fala, com a minha alma desejei de noite. E com o meu espírito que está dentro de mim, ele fala, madrugarei a buscar-te. Ou seja, se empenha, se esforce. E pode ter certeza, a resposta vai acontecer. E aonde faltar algum milagre, onde faltar ali, tiver uma dificuldade, você pode ter certeza, Deus ele é especialista em fazer milagres. E ele vai fazer milagres. Amém? Pastor, não estou conseguindo. Ele vai dar um jeito. Fica tranquilo. Então eu só tenho que me esforçar. Volta lá onde estávamos. 2 Reis 6, versículo 5, 6 e 7. Vamos ler de novo? E sucedeu que derribando um deles, uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse, ai meu Senhor, porque era o quê? Emprestado. 6. E disse o homem de Deus, onde caiu? E mostrando ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali e fez nadar o ferro. Olha só o milagre, irmãos. Quando ele vai, corta um lenho, né, uma madeira ali, lança no lugar que o ferro tinha afundado
E a Bíblia diz que Deus faz o ferro nadar. Amém? O ferro volta à superfície. Por que o ferro nadar? Porque ele voltou para si. O ferro não tinha como ele mergulhar ali do nada, ele vinha à superfície. Amém? Mas Deus fez isso. Então, onde você tem uma dificuldade, onde falta a tua capacidade, o poder de Deus entra em ação. Amém? Mas eu tenho que buscar. Pastor, meu filho não quer saber. Ele vai querer. Só que você precisa se esforçar. Ah, mas só o milagre de Deus. Deus é especialista em fazer milagre. Ali aconteceu, vai acontecer também. Amém? Eu só tenho que me esforçar, eu tenho que pagar o preço, lutar. E aí diz no 7. E disse, levanta-o. E então ele estendeu a sua mão e o tomou, tirou da água. Você viu? Deus trouxe de volta. E é assim que ele vai fazer na tua vida também. Qual é a dificuldade sua? Deus, ele restaura. Ele conserta, ele salva. Pastor, perdi uma oportunidade da vida, ele traz de volta. Pastor, tinha saúde, hoje não tenho mais. Ele restaura a tua saúde. O que é para Deus, um Deus que fez um ferro mergulhar? Por que ele não pode fazer a tua saúde voltar a ser o que era? Pode. Amém? Por que ele não pode fazer aquele relacionamento apagado voltar de novo a florescer? Pode ou não pode? Cabe a alguém que busque. Só que eu preciso buscar. Aquele moço, ele devia ter pegado emprestado de alguém, ele tinha que dar conta daquilo. Nós vamos dar conta a Deus um dia do que ele te deu para que você pudesse fazer o que você tem que fazer no nome dele. Amém? Vamos ficar de pé então? Vamos clamar a Jesus? O que você perdeu, Deus vai trazer de volta. Pastor, perdi a vontade de lutar, de vencer. Você vai ter de volta. Amém? Estou desanimado, ele traz de volta. Perdi o sono, ele traz o sono. Pastor, já não durmo faz dia, ele vai fazer você dormir. Amém? Vai até perder a hora. Amém? Você tem um pedido de oração na tua mão? Esse é o último dia hoje dessa campanha, tá bom, igreja? Semana que vem eu vou dar água para você, como o pastor Jaime já está anunciando. Então você vai levar a água da vida que ele fala. E você vai levar essa água para casa, tá bom? Glória a Deus. Fecha os olhos, segura o teu pedido na sua mão, fecha os olhos agora, eleva seu pensamento até Deus. Soberano Deus e Pai eterno, na tua presença, Deus, nos colocamos agora, Pai, de forma, Jesus, que tudo que estiver na vida do teu povo, Pai, meu Deus, talvez alguém tenha notado ali um vício, algo destrutivo, Pai, uma confusão no lar, talvez a pessoa tenha colocado diante desse pedido, Deus, uma meta, meu Pai, que está sendo impedida, ela está colocando ali, Pai, um empecilho que surgiu, e meu Deus, hoje ela quer lançar fora da vida dela, ela não quer mais, meu Deus, carregar esses males, e alguém está orando agora e dizendo, Jesus, eu não quero mais carregar essa dor, essa enfermidade, eu não aceito mais essa maldição na minha vida. Vai clamando agora, igreja, vai pedindo a bênção de Jesus nessa hora, vai chamando a bênção de Deus, Pai, vai tocando agora com o teu poder, vai passando agora em cada vida que te invoca, que ora, que está repreendendo, e eu digo agora, demônio, vai saindo aonde você estiver, vai pegando aquilo que é seu agora, maldito, vai pegando as tuas dores, enfermidade, vai pegando a tua opressão agora, aonde você estiver agindo, meu Deus, vai passando em cada área dessa vida, dentro daquela casa, dentro daquele lar, vai tocando agora no corpo dela, onde há uma enfermidade, alguém que está dizendo, Jesus, eu perdi a minha saúde, a pessoa está dizendo, Jesus, apareceu um nódulo, apareceu um caroço, apareceu uma dor que não tinha, mas nós amaldiçoamos agora, e isso, erga a tua voz, vai mandando esse mal sair da tua vida, vai dizendo, lixo, sai do meu corpo, lixo, sai do meu filho, da minha filha, vai saindo agora desse relacionamento,
relacionamento, aquele ciúme, aquela desconfiança, aquela mágoa, aquele trauma, aquele desespero, Jesus, aquela rejeição, aquela sensação maldita que entristece, que abate. Deus, nós quebramos agora todo o domínio do mal, nós quebramos agora todo o desânimo, aquela macumba, o trabalho feito, a coisa mandada, a opressão que está tomando conta dela, dele, vai saindo daí mal. É você, demônio, que tem visitado essa pessoa à noite. Meu Deus, durante a noite ela sente um mal-estar, uma opressão, uma sensação ruim. Eu estou quebrando agora o seu domínio, Satanás. Estou quebrando agora a tua força. Estou dizendo, acabou para você. Vai pegando agora os teus impedimentos, as tuas barreiras, e em nome de Jesus, sai, sai e sai, para nunca mais voltar. Pai, venha com teu poder agora. Jesus, a tua palavra diz que foi lançado um lenho, Pai, e o ferro do machado flutuou. E o profeta disse àquele moço, pegue-o agora. E ele pegou de volta. Meu Deus, que essa pessoa consiga de volta tudo aquilo que ela perdeu. Tem gente que perdeu os sonhos, Pai. Tem gente perdendo, Jesus, a vontade de viver, Pai. Tem pessoas, meu Deus, que perderam o respeito que havia no relacionamento conjugal. O respeito que ela tinha, meu Pai, pela família. Tem gente que perdeu a admiração, Pai. Às vezes até pelos pais, por alguém. Tem gente que já não tem mais dentro dela, Jesus, aquela força, aquele vigor para lutar, para pelejar, para vencer, Pai. Mas o Senhor é especialista, Jesus. O Senhor sabe trazer de volta, o Senhor sabe levantar essa vida. Pede para Ele agora, Jesus, levanta a minha casa, levanta a minha família. Se você pedir, Ele faz. Você só não pode desistir, você não pode desanimar. Mas quando você crê, Ele faz, Ele opera. Ele faz acontecer um milagre na tua vida. Jesus, traz aquilo que ela precisa, Pai, para ter uma casa forte, uma família abençoada pelo teu poder. E Jesus, todo lixo, Pai, que estiver na vida dessa pessoa, Pai, esse lixo está sendo destruído hoje. Está deixando a vida dessa pessoa hoje. E que a partir de agora, Pai, ela venha viver uma vida no mais alto nível. E você diga, Senhor Deus, assim seja. Em nome de Jesus.